Uma ala do bolsonarismo relata preocupação com a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. Isso porque ele está buscando sanções do governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Pessoas ouvidas pela coluna Painel da Folha de São Paulo avaliam serem legítimas as atitudes de Eduardo para defender o pai, Jair Bolsonaro, mas se dizem apreensivas de que um tensionamento excessivo com o Supremo possa sair pela culatra e acabar prejudicando o próprio bolsonarismo e a direita aqui no Brasil. Na visão de uma dessas pessoas ouvidas pela Folha, o filho do ex-presidente está cutucando o leão com vara curta e jogando o Brasil contra os Estados Unidos, com consequências ainda imprevisíveis. Outra fonte que considera que os ataques podem unir ministros divergentes da corte em nome de um corporativismo e aumentar o que ele chama de perseguição. Mas ele acha que o espírito de vingança já está consolidado no Supremo, independentemente das ações de Eduardo Bolsonaro. Há também aliados bolsonaristas que acreditam que uma eventual reação mais forte do Supremo, causada por reprimendas do governo norte-americano, vai acabar fortalecendo a direita. Na última quarta-feira, a gestão Donald Trump anunciou que vai restringir vistos a estrangeiros que tenham censurado empresas ou cidadãos norte-americanos, segundo a avaliação do governo dos Estados Unidos, é claro. Ô Calil, e aí? O Eduardo está mais ajudando ou atrapalhando o bolsonarismo e a direita aqui no Brasil? Atrapalhando. Eduardo Bolsonaro está atrapalhando e muito, né? Alexandre de Moraes está na turma, né, que vai julgar, que está julgando, na verdade, né, o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, em que está o Bolsonaro e outras figuras importantes, né, do seu governo. Então não é uma coisa muito inteligente se fazer você tentar afrontar diretamente, de maneira tão pessoal, né? Porque eu acho que sim, é um ataque à soberania nacional, porque é um ataque à corte de maneira geral, mas esse ataque ele também é muito pessoalizado, né? Ele é muito, digamos, direcionado à figura do Alexandre de Moraes. Então eu entendo que é um ataque contra a instituição, um ataque contra a soberania, mas tem também uma coisa relacionada à personalidade do Alexandre de Moraes, né? Então não bastava a gente ter, no caso da tentativa de golpe, os planos, né, o que dos planos de assassinar o Alexandre de Moraes, agora tem essas questões relacionadas à sanção dos Estados Unidos. Então não me parece ser uma coisa muito inteligente a se fazer. Agora, vale lembrar, não sei se a gente tem tempo de falar disso, que o Eduardo Bolsonaro me parece estar fazendo um movimento relacionado a ser o herdeiro do pai do ponto de vista político para 2026, o que também não acho que seja muito realista, né? Mas quando a gente tem esse movimento, inclusive, a gente até falou aqui no All News na semana retrasada sobre uma potencial chapa de Tarcísio como presidente e Michele Bolsonaro como vice, que tem sido bem colocada nas sondagens de pesquisa, né, para a eleição de 2026, a presidência. E aí o Eduardo parece que está tentando correr com um jogo paralelo para se lançar ele mesmo como um potencial presidenciável, né? Então eu acho que quando uma parte do PL, uma parte da direita diz que esse, digamos, movimento do Eduardo Bolsonaro é perigoso, eu acho que tem um subtexto aí que não é só o movimento relacionado à corte ou Alexandre de Moraes, mas sim esse movimento de tentar se lançar quase como, digamos, correndo numa candidatura paralela à presidência, né? Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, já deu declarações pela primeira vez nesse sentido, né, dizendo que se for a vontade do pai, ele está disponível para se lançar à presidência. Denilde, e você, como é que vê essa atitude, essa ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Olha, eu acho que tem dois aspectos aqui. Um é esse, de fato, ele se tornar aí o herdeiro do bolsonarismo, né, e ser uma opção, se contrapondo, inclusive, na disputa interna dentro da família, de um lado a Michele Bolsonaro e ele sendo o herdeiro, o Eduardo, na trajetória dele, ele também vem se colocando como a pessoa que seria o representante da extrema-direita no Brasil, no mundo, na agenda mundial. Então, esse sempre foi aí um sonho dele, mesmo durante o governo do pai, que ele queria ser embaixador, ser o embaixador brasileiro em Washington. Então ele tem também um aspecto de se projetar
internacionalmente como a figura que possa ser capaz de ter aí um papel numa aliança mais internacional. Então, acho que também tem esse fator, e por isso ir para os Estados Unidos, fazer essas ações e essa articulação, porque ele vem fazendo uma articulação junto a deputados, a membros do Partido Republicano, de grupos trumpistas, para ganhar mais relevância. Então, acho que tem um interesse eleitoral, mas também tem um interesse de se firmar como uma grande figura do ponto de vista, uma grande liderança internacional. Mas concordo com a Isabela de que ele tem muitas dificuldades, tanto nesse objetivo externo quanto no objetivo interno. E pode estar nessa ação sendo difícil construir aí esse lado, mas também trazendo uma parte negativa e a gente não pode esquecer, no Brasil há um forte senso nacionalista. Então, ao se contrapor, trazendo um governo externo de interferência numa ação brasileira, ele pode estar também criando aí uma visão negativa para a própria narrativa e para a própria estrutura de discurso, não só dele, como do próprio pai, no embate com o STF.